Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso momento de fé ao redor da Palavra de Deus. Sempre é preciso nos recordar. A palavra que vem ao nosso encontro é um ser, é o próprio Cristo que se deixa encontrar por cada um de nós. Por isso, quando nós escutamos com bastante atenção a proclamação da Palavra de Deus, nós fazemos este nosso encontro de amor com Jesus Cristo, que é um encontro transformador. Por isso, vamos aproveitar este momento para fazer este nosso encontro com o Senhor através da escuta da Sua Palavra. Eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, em atitude de atenção e de prontidão, permitir que esta voz do Senhor ressoe dentro do seu ser, de modo que você possa colocar em prática aquilo que nos diz a Palavra do Senhor. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, deixemos que a Palavra de Deus ressoe em nosso coração. Esta palavra é dirigida a cada um de nós, como comunidade de fé, para nos ajudar a compreender melhor qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Esse trecho do Evangelho que nós ouvimos é contextualizado liturgicamente na festa de São Mateus Apóstolo. Portanto, este trecho retirado do Evangelho de São Mateus, que fala justamente do seu chamado, ilumina esta festa que celebramos hoje. Com o chamado de Mateus, nós recebemos um grande aprendizado também para a nossa vida no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos juntos fazer a nossa reflexão deste Evangelho com o coração aberto, permitindo que a palavra do Senhor nos transfigure. Bem, o Evangelho começa justamente com esta sensibilidade de Jesus quando diz: Viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. É importante a gente prestar atenção nesta sensibilidade de Jesus. Jesus passa pelo caminho e geralmente Jesus consegue ver aqueles que muitos não viam. Para a gente entender um pouco o grande significado de Jesus perceber este homem sentado na coletoria de impostos, é preciso que saibamos que naquele tempo os cobradores de impostos eram tidos como indignos de Deus e do seu reino. Eram vistos como pecadores públicos, por isso eram pessoas a serem evitadas. Mas Jesus tem sensibilidade. Este que era marginalizado por todos, Jesus o vê. E mais ainda, o Evangelho diz que Jesus, ao ver Mateus, sentado na coletoria de impostos, lhe diz: Segue-me. Imaginemos o quanto isso causou um escândalo para os chefes religiosos daquele tempo. Jesus, além de ver e se aproximar de um pecador público, o chama para ser seu discípulo. Então isso certamente causou grande escândalo naqueles daquele tempo. É importante para a gente olhar essa atitude de Jesus, porque também nós, muitas vezes, nos deixamos levar pelo mesmo espírito dos fariseus daquele tempo.
de querer criar muros de separação entre santos e pecadores, justos e injustos. E muitas vezes não acreditamos na mudança de vida, na conversão das pessoas. Jesus vê aquele que todos enxergavam como pecador público e o chama para o seu seguimento. E é bonita a atitude de Mateus. Diz o Evangelho ao ouvir este chamado de Jesus, segue-me, o Evangelho diz, este, levantando-se, o seguiu. Prontamente, Mateus deixa o serviço que realizava para seguir o Mestre que o chama para o seu seguimento. Nós devemos ser provocados. Hoje Jesus também passa pelo caminho da nossa vida. Jesus vê cada um de nós e nos chama pelo nome para seguir os seus passos. Será que nós teremos a mesma coragem que teve Mateus para deixar tudo e prontamente seguir o Senhor? Ou será que permaneceremos apegados às situações que nos impedem de ser livres e disponíveis para o seguimento de Jesus? Portanto, um trecho bonito, um trecho provocador. Jesus chama para ser seu discípulo um cobrador de imposto, tido como pecador público. E este, ouvindo o chamado do Senhor, prontamente se coloca a caminho, deixa tudo e segue a Jesus. Nós também somos chamados por Jesus. Apesar de nossas limitações, Cristo quer contar conosco, assim como quis contar com Mateus, cobrador de imposto, para o seu seguimento e a construção do reino de Deus. Tenhamos, portanto, disponibilidade para seguir os passos do Mestre que nos chama. Logo em seguida, Jesus continua dando este ensinamento sobre a misericórdia de Deus. Veja bem o que diz o Evangelho. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Portanto, a mesa de Jesus é esta mesa da comunhão que inclui a todos, inclusive aqueles que eram marginalizados e colocados fora, os pecadores e publicanos. Estes se sentam com Jesus. Não que Jesus defenda o pecado, mas Jesus crê na mudança de vida do pecador. Por isso inclui, para que por meio desta experiência de encontro com Ele, mudem de vida e acolham a proposta do reino. Por isso Jesus atraía para si essa gente que muitas vezes era marginalizada e colocada do lado de fora como indigna do reino de Deus. Mas neste contexto surgem os fariseus, diz o Evangelho. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come com o vosso mestre os publicanos e pecadores? Nos recordemos, os fariseus tinham essa mentalidade de que não se podia misturar com esse tipo de gente, os publicanos e pecadores. E Jesus fazia isso, Jesus se sentava, tomava a refeição com os pecadores e publicanos, e isso incomodava os fariseus. Por isso eles vão até os discípulos de Jesus para perguntar: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? A resposta de Jesus nos enche de entusiasmo para perceber que a misericórdia é maior do que qualquer tipo de limitação e pecado. Vejamos o que responde Jesus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Esta é uma máxima que nós deveríamos acolher também para a nossa vida. Não são os sadios que precisam de médicos, e sim os doentes. E Jesus vem justamente como o médico que cura as feridas da alma e do espírito. Ele vem para trazer a salvação e diz mais ainda: aprendei o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Nós deveríamos aprender este princípio apresentado aqui pelo Evangelho. A igreja de Jesus deve ser a igreja da misericórdia, a igreja que acredita na conversão, na mudança de vida, a igreja que coloca no centro a misericórdia de Deus que pode transformar a nossa vida. Aprendei, pois, misericórdia eu quero e não sacrifício. E o Evangelho se conclui dizendo assim: com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Portanto, o projeto do reino de Deus acolhe a todos, inclusive pecadores, para que façam a experiência de conversão e experimentem a salvação.
Jesus tem esta convicção, veio a este mundo para salvar os pecadores. Assim se conclui esse trecho do Evangelho. Vim não para chamar justos, mas pecadores. Sintamo-nos, meu irmão e minha irmã, convidados por Jesus para fazermos parte do seu reino. E assim como Mateus, prontamente vamos responder sim ao seu seguimento. Estamos concluindo mais este nosso momento de escuta da Palavra de Deus e como é bom permitir que esta palavra ressoe em nosso coração. Hoje esta mensagem bonita do chamado de Jesus a Mateus, cobrador de impostos, todos o tinham como indigno do reino, mas Jesus vê este homem e o convida para fazer parte da sua missão, colaborar com a sua missão. E Mateus prontamente se dispõe a seguir Jesus. E Jesus dá este ensinamento fundamental a cada um de nós. Aprendei, pois, o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a Ele a nossa oração. Divino Pai Eterno, Tu és o Deus de misericórdia. Te pedimos no dia de hoje que sejamos tocados pela Tua misericórdia, de modo que, apesar de nossa fragilidade, sintamo-nos chamados para colaborar na missão de Teu Filho Jesus na construção do Reino de Deus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a ter a coragem de deixar tudo para nos colocar à disposição do seguimento do Mestre. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.